O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será que é possível conhecermos a estrada de Deus? O salmo de hoje tem um pedido: fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Jesus se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente quisesse, como a estrada, a verdade e a vida. E é um pedido do salmista, do rei Davi. É um pedido da alma humana: conhecer o caminho de Deus, conhecer a estrada de Deus. Chega um momento da nossa vida onde, se a gente usar o bom senso e a honestidade, a gente muitas vezes conclui que a gente não está indo para lugar nenhum, ou que até hoje o caminho que a gente andou não nos levou a lugar nenhum, não nos levou onde a gente precisaria ter chegado, né? A gente está perdido na vida, ou está atrasado, ou está desviado. Portanto, esse pedido aqui, ele é o pedido não necessariamente de uma pessoa, num primeiro momento, religiosa, piedosa. É o pedido de uma pessoa honesta. É o pedido de uma pessoa que não anda fora de si mesma, em estado de delírio, vivendo a vida dos outros, culpando os outros. O ser humano, quando ele se apercebe de si, às vezes o pedido mais sincero que ele tem que fazer é esse: fazei-me conhecer a vossa estrada, Senhor. Porque vem dessa constatação, né? Eu acho que eu vou viver ainda mais quantos anos? Eu tenho tempo, eu tenho chão pela frente, eu vou para onde com a minha vida? Então, o cansaço, o desnorteamento das coisas, nos ajudam a começar a rezar e aí nos abrir a Deus. E esse é um bom pedido: fazei-me conhecer a vossa estrada, não a minha estrada. A gente pode construir estradas para nós mesmos, baseados na nossa ignorância, na nossa teimosia, baseado na nossa falta de terapia e psicólogo, baseado na nossa falta de educação, baseado nas nossas paixões desordenadas, baseado no nosso passado machucado, baseado na ignorância que nos rodeia, e a gente vai abrindo estradas para nós mesmos, estradas que não chegam em lugar nenhum, né? Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Aí a primeira leitura falou para nós, aqui do livro de Números, através do profeta Balaão, que é um profeta muito interessante, excêntrico e exótico da Sagrada Escritura, teimosão, né? Ele era pouco virtuoso. Um dia Deus teve que fazer a mula dele falar com ele, para ver se ele deixava de ser uma mula também. Mas Balaão acertou em uma, né? Quando ele tem essa visão aqui das tendas de Jacó, de um recomeço para o povo, e aí então ele vai dizer, né? Eis que vejo, mas não agora, não para o agora. Deus me mostra algo, né? Uma estrela sai de Jacó e um cetro real, né, que é o poder do rei, se levanta para Israel. Essa realidade da estrela guia, que depois, lá no nascimento de Jesus, vai guiar os reis magos, uma estrela diferente no céu. Portanto, às vezes, para achar essa estrada, a gente precisa, então, no primeiro momento, olhar para a própria vida, entrar dentro de si mesmo e descobrir: não estou indo para lugar nenhum. Eu construí estradas, ou apostei em estradas, que não fazem a vida valer a pena. Segundo, para achar essa estrada então, olhar para o céu, olhar para uma estrela. O ser humano ele precisa levantar a cabeça.
Muitos de nós, às vezes, passamos uma vida inteira ciscando igual galinha. Você conhece gente que não avançou na vida? Vai fazer 10 anos, vai fazer 15 anos, vai fazer 20 anos. A pessoa, ela é tal qual, assim. Ela não vai para frente, ela não vai para trás. E geralmente quem não está indo para frente está indo para trás, né? Devagarzinho, mas está indo. Quantas pessoas estão desperdiçando a vida? Porque elas não olham para a estrela que se mexe. É aquela vida assim, ciscando ao redor do pé, né? É uma mistura de preguiça com ignorância, com teimosia, e a pessoa vive a vida ciscando ao redor do pezinho dela, assim, igual uma galinhazinha. Ela não vai para lugar nenhum. Ela fica por ali mesmo, né? Ela não evolui, ela não cresce, em âmbito nenhum da vida. São essas amarras interiores que a gente tem, né? São esses condicionamentos que a gente traz, porque quer, porque não quer, enfim. Mas é a novidade de Deus, é a novidade do Evangelho, olhar para o céu. Então, para conhecer a estrada de Deus, primeiro, olhar para dentro de si. Segundo, olhar para o céu, erguer a cabeça, ver um pouco mais além, né? Sair desse sentimento, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela. Olhar para o céu, olhar para frente, uma estrela nos guia. Agora, no céu da vida, tem muita estrelinha aí fajuta brilhando, né? Qual é a estrela que vale a pena ser olhada? A estrela da palavra de Deus, a estrela do Evangelho, que nos move e que nos faz encontrar a estrada. Terceiro movimento, o arrependimento. E é disso, no fundo, que se trata o Evangelho de hoje. Qual é o contexto do Evangelho de hoje? Jesus tinha, há pouquinho tempo, uma página antes aqui no Evangelho de Mateus, entrado no templo, feito um chicote, quebrado tudo, limpado tudo, tirar essas coisas daqui. Jesus fez aquele ato extravagante, autoritário, de quem manda no templo. Isso aqui eu não quero mais aqui, você vai embora, você não fica. E depois disso Jesus sai do templo, e no outro dia de manhã, para voltar ao templo, ele passa por um pé de figueira, por um pé de figo, uma figueira. E a figueira é a imagem, símbolo, né, do templo. O templo judaico tinha por símbolo, por slogan, um pé de figo, a figueira. E aí Jesus olha para aquela figueira e só tem folha. E ele chega perto e não tem figo. Então a figueira mentiu para Jesus. Por quê? Porque o pé de figo ele é interessante. Ele só dá folha quando tem figo. Ele não dá folha e depois dá figo. Se tem folha, tem figo. E Jesus vai naquela figueira, só tem folha, não tem figo. É um pé de figo mentiroso. Ele é fake. Ele é malandrim. E Jesus amaldiçoa e seca aquela figueira, que é uma grande imagem do templo. Ele só tem beleza, não tem fruto. Ele tem roupa, não tem essência. E aí Jesus entra então no templo e começa a cena de hoje. Os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo que estava ali, Jesus entra como se nada tivesse acontecido no dia anterior e começa a ensinar. Só que eles estão engasgados com Jesus, eles têm uma pergunta para fazer para Jesus. E aí eles fazem a pergunta para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Quais coisas? Pegar o chicote, tirar o boi, tirar o cabrito de dentro do templo, tirar as pombinhas, derrubar a banca lá dos cambistas, da troca da moeda. Mas também as outras coisas que Jesus já tinha feito no templo e que eles achavam que não podia ser feito. Curar em dia de sábado, né? Tudo aquilo que Jesus vinha fazer. Então essas coisas é tudo isso, mas sobretudo o sentido imediato, que é a purificação do templo, aquele ato que Jesus teve. Então eles perguntam para Jesus: com que autoridade você faz isso? Quem você pensa que você é para fazer isso aí? Você chega assim, você acha que a casa é sua? Quem você pensa que é? E aí Jesus, como um bom judeu, escapa da situação, não entra na situação, porque eles não querem a resposta da pergunta que estão fazendo. Então quando a gente na vida está diante de alguém que não quer saber o que está perguntando, a pessoa pergunta, mas ela não quer saber a resposta, o ato mais inteligente é o quê? É não responder. Você reparou quantas brigas a gente tem na vida? Em casamento tem muito isso aí. Um pergunta para o outro, mas ninguém quer a resposta. É a pergunta não de quem quer saber, é a pergunta de quem quer se defender. A pessoa pergunta não para aprender, ela pergunta para poder rebater alguma coisa. Foi assim que Jesus foi tratado o tempo todo por esses homens, né? E aí Jesus, como todo bom judeu, responde pergunta com pergunta. Isso é muito da cultura, da antropologia mesmo deles. Você faz uma pergunta, ele te responde fazendo uma pergunta. Tem até a piadinha, né?
que o sujeito foi morar para aqueles lados lá, começou a ficar meio irritado ou curioso com essa situação. Tudo que pergunta, o cara responde com pergunta. Ele falou assim: amigo, por que tudo que a gente pergunta para vocês respondem com uma pergunta? Aí ele respondeu dizendo: e por que não poderia ser assim? Me diga você. Então sempre, né? Perguntou, responde com pergunta. Sobretudo quando quem está perguntando não quer aprender. Tem gente que pergunta para continuar do mesmo jeito. E aí então Jesus responde com uma pergunta. Eu vou responder a pergunta de vocês, se vocês responderem a minha. Me digam vocês, de onde vinha o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Me respondam, que aí eu respondo. E aqui está, meus irmãos, esse evangelho ele é muito importante. Veja, Jesus aqui meio que ressuscita João Batista, que já estava morto, né? Jesus ressuscita o ministério de João Batista. João Batista que por um pouco de tempo pregou conversão, pregou a vinda do reino, pregou a chegada do Messias, lá na beirada e dentro do próprio Rio Jordão, ministrando um batismo, um banho de água em quem quisesse. Você ouviu? Você acreditou? Tocou no seu coração? Então, se você quiser, entra aqui que eu vou dar um banho em você. Vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos fazer um gesto de fé inteiro, não só da sua cabeça, até do seu corpo. Vem aqui, entra na água que eu derramo água em você. O batismo de João, que era o batismo dos pecadores, né? De quem queria diante de Deus se reconciliar, se redimir, de quem estava arrependido do ser humano que era. Então João ministrava esse batismo. E isso é muito importante no tempo do advento. Então, para quem acompanha a liturgia todos os dias, você vai percebendo que João Batista aparece um tanto no tempo do advento, quase que mais do que na quaresma, né? Nós vamos ter aí alguns evangelhos na semana do Natal, dedicado ao seu nascimento, dedicado ao seu ministério. João Batista é uma figura muito importante dentro do plano da salvação. Por quê? Porque é preciso um terceiro movimento. Mas vamos lá de novo. Segunda-feira, uma hora dessa, só estou eu acordado aqui. Primeiro movimento, a estrada, pedir a Deus uma estrada. Segundo, olhar para o céu, olhar para o alto na vida, parar de ciscar igual uma galinha. Terceiro movimento, entrar dentro de si para o arrependimento. Então Jesus está colocando uma pergunta aqui. João batizava aquelas pessoas no Rio Jordão, e nenhum desses que estão perguntando para Jesus foi se batizar no batismo de João. É aquele povo que olha para as coisas e fala assim: mas eu não preciso dessas coisas, eu sou uma pessoa boa. 2, eu não sei precisar dessas coisas. Nossa, entrar em água, não sei precisa disso para rezar. Então Jesus pergunta: me digam, o que João Batista fez no Rio Jordão lá, veio do quê? Qual é a autoridade? Veio do céu? Veio da cabeça dele? João Batista é um profeta? João Batista é um louquinho? O que vocês acham? E aí eles começam a cochichar entre eles. Se dissermos que o batismo de João Batista lá no Jordão vinha do céu, vinha do Espírito Santo, era coisa de Deus, ele vai mandar na nossa lata. Então por que vocês não foram se batizar? Mas se dissermos que não veio do céu, João era um exótico, João era um extravagante, sei lá, não tinha tomado os remédios direito e saiu lá, jogando água na cabeça dos outros. Bobeira isso aí. Aí nós temos medo do povo, porque o povo que está escutando a conversa aqui, tudo batizou no João, só nós que não. E aí eles dão a resposta do malandro, né? Do sem vergonha. Então responderam a Jesus: não sabemos. Eles sabiam. E aqui, meus irmãos, existe um mistério na nossa vida. O ser humano é capaz de lutar contra Deus, de lutar contra a verdade. Quantas vezes na nossa vida a gente sabe, mas aí a gente reluta dentro de nós. A gente simplesmente sabe que já passou da hora de 3 pontinhos. Cada um completa a sua frase aí. Eu completo a minha, você completa a sua. A gente simplesmente sabe que isso aqui não é motivo, coisa nenhuma. Isso aqui é desculpa sem vergonha, 3 pontinhos. E por dentro a gente reluta. A gente luta contra. A gente sabe. Eu sei que você está certo. Eu sei o que Deus está me pedindo. Mas lá no fundo de mim eu não quero aquilo. Porque me falta humildade, porque me falta coragem, porque me falta simplicidade, porque me falta liberdade interior. E aí a gente reluta. Reluta e reluta. E quem reluta, todo ser humano que é relutante, por um tempo da vida, se você deixar, ele vira filósofo, ele vira teólogo.
Aí ele sai arrumando motivos, argumentos, justificativas para continuar relutando, para continuar explicando o porquê que ele não muda, porquê que ele não se mexe. Isso vale para qualquer coisa na vida. Emagrecer, trocar de profissão, melhorar no casamento, se confessar, começar a rezar, perdoar alguém, abandonar um hábito, sair de um pecado. Nós temos esse dom de ser relutantes. Não, eu não sei. Amigos, tem uma coisa que esses homens sabiam, é que eles sabiam. Eles sabiam, mas eles são ruins. E o ser humano, você e eu, podemos nos tornar uma pessoa ruim. Ruim com o outro. Ruim com a nossa família. Nós podemos nos tornar uma pessoa ruim com a gente mesmo. Eu sei, mas eu não me movo, porque lá no fundo de mim eu não quero. E aí, meus irmãos, Deus usa de misericórdia conosco. Vez em quando, o Espírito Santo machuca a gente lá dentro. É um segundo de lucidez que a gente tem na nossa cabeça. Um segundinho de lucidez que a gente tem. Que a gente cai em si. E esse segundo às vezes não dura mais que 10 segundos. A gente já está de pé e pronto para relutar de novo. E a gente precisa aproveitar essas misericórdias de Deus, esses estalinhos que vêm na nossa cabeça, essa micro agulhadinha, esse beliscãozinho de formiga que nem dói, só dói um pouquinho aqui no meio do peito da gente, e tomar uma atitude. Porque sim, o ser humano é capaz de relutar. Relutar no entendimento de que a estrada que eu estou andando não me leva para lugar nenhum, eu preciso mudar de estrada. Relutar que viu uma estrela que está apontando para um caminho novo, diferente, exigente. E relutar de entrar dentro de si. Então eles vão dizer para Jesus, não sabemos. E aí Jesus manda para eles, então também não falo. Não falo, eu não falo. Parece duas crianças brigando, né? Eles estão emburradinhos um com o outro. Jesus fala, então também não vou falar. Com que autoridade eu faço essas coisas? E aqui tem um ponto. Por quê? Muitas vezes, queridos, a gente começa a vida, ou mantém a vida na pergunta errada. Exemplo. Tem lá alguma ocasião, tem lá alguma situação, e o padre é convidado a ir almoçar naquela casa, naquela família. Que vai ter mais gente lá. Aí nós temos lá um sujeito, ou uma sujeita, mas geralmente é um sujeito, que depois de algumas latas de cerveja, vai ficar legalzão, engraçadão e teólogo. Né? Porque aí dele viu um padre. Geralmente esse cara também, ele é meio mala sem alça com todo mundo, assim. Ele precisa mostrar que ele é importante, que ele tem bala na agulha. Então ele não pode passar desapercebido. Então ele quer entrar em assuntos que ele não sabe nada. Nesse exato momento, ele vai chegar perto do padre e vai começar a querer saber coisas da Bíblia, da igreja, e claro, saber por que padre não casa. Este sujeito nunca se pergunta por que ele não casa com a mulher dele. Porque vive amasiado, vive junto há 20 anos. Ele não se pergunta se é feio, bonito, certo ou errado. Lá na missa que ele vai, quando vai, inclusive os filhos dele entrar na fila da Eucaristia, e ele não. Porque a gente vive bem e não precisa de papel. Ele não se pergunta o porquê que a mulher dele reclama, briga, chora, toma tarja preta, tem uma necessidade assim, de estar na igreja todo dia e de ser amiga de freira, de ser amigo de padre. Ele não se pergunta se o problema talvez não é ele. Ele não se pergunta nada, mas ele quer saber por que padre não casa. E não importa a resposta que o padre der, ele não concorda. O ser humano, nesse exemplo que eu estou dando, se a gente não cuida, a gente vira idiota. O que é o idiota? Idiota é o idílico. Ele está com um monte de problema na mão, ele está com um monte de situação urgente, aí ele fica idílico, aí ele quer resolver assunto que não é dele, que não lhe compete, que não muda na vida dele nada, que não tem nada a ver com ele, ele foge dele, é o idiota. Idiota é a pessoa idílica, ele não é um estado delirante. Ele não resolve as suas coisas. O circo está pegando fogo, vai cair na cabeça dele. E ele quer saber coisa que não faz diferença para ele. Ou
ele quer saber coisa que não é hora de saber ainda. Como é que Jesus vai explicar para esses homens de onde é que veio a autoridade dele, Jesus? Como é que nós vamos entrar nessa cristologia, vamos pensar assim, com pessoas que não reconheceram em João Batista, que não deram o braço a torcer a João Batista? Para que você quer saber com que autoridade eu faço isso? Se todo mundo já foi no Rio Jordão tomar um banho, menos você. Não adianta eu falar isso para você, porque não adianta certos saberes para quem tem um coração ruim. Não adianta certos saberes para quem não quer se converter. Então, se eu te contar por que padre não casa, você vai chamar a tua mulher para casar na igreja depois de 20 anos? É isso que faria você casar na igreja com a tua mulher e poder ir numa missa e não ser o único da família que não entra na fila da Eucaristia. Se eu te disser e te explicar a teologia do celibato, do sacerdócio, você casa na igreja? Não, você não casa na igreja. Porque não é por isso que você não casa na igreja. Então para que você quer saber? Então nem vale a resposta. Aí você pega e dá aquela resposta besta, para não sofrer igual quem é casado. E já muda de assunto, né? Tá calor, que chuva, e o Palmeiras? Nossa, como cresceu. Você já desvia, porque você vai conversar com um idílico. Então também não vos direi. Porque, meus irmãos, o chão fértil de qualquer semente de fé se chama arrependimento. Se chama arrependimento. Se chama desejo de ser melhor. Depois, com o tempo, a pessoa vai entender que isso é desejo de santidade. Aí nós vamos dar a roupa correta para isso. Mas se na pessoa não há isso, então não há nada. Percebe? E aí, meus queridos, se não há isso, não tem semente que frutifique em cima do cimento. Não adianta, vai jogar em terra ruim. Se não há isso na pessoa, se não há isso no coração. E isso também é fruto da arrogância e da falta de caridade. Veja, quando o desejo por Deus, vindo das pessoas mais pecadoras e descabeçadas do mundo, não nos comove, não nos move e não nos diz nada, então a gente está num fundo de poço que a gente nem suspeita. Quando João Batista começa a ministrar a sua pregação, quem é que vai a ele? Prostitutas, ladrões, cobradores de impostos. Aquele povo que era tido por impuro, porque era meio que sincrético religiosamente, um povo descabeçado. Aquele povo assim que matava a mãe de desgosto, ou que as mães rezavam a vida inteira, e reza. Aquele povo assim mais destemperado, era o povo que ia atrás do João Batista num primeiro momento. Quando gente assim, que nunca olhou para o céu, nunca pensou em Deus, quando gente que nunca teve Deus como um peso na balança para tomar qualquer escolha da vida, a pessoa vive assim para onde aponta o nariz. Quando gente assim começa a olhar para o céu, quando gente assim começa a olhar para Deus, quando gente assim se permite ter alguma atitude de mudança, que às vezes a gente até fica sabendo, como era o caso lá do João, né? O cara ia no rio, todo mundo sabia que ele tinha ido no rio, que ele tinha entrado no rio, né? Quando esse tipo de coisa não fala nada no coração do outro, quando a gente olha isso não me move, isso não me... Esse aí, olha, esse está num fundo de poço, pior do que quem entrou no rio. É por isso que no outro evangelho Jesus vai dizer assim, para esses mesmos homens, em verdade eu vos digo, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precedem no reino do céu. Preceder aí na frente, estão na frente de vocês, porque veio João Batista para um batismo de conversão e eles acreditaram e foram, e vocês não foram. E meus queridos, com tristeza, quantas pessoas a gente conhece assim? Que não consegue ter esse segundo de bondade dentro de si, que vê lá um destrambelhado, que vê lá às vezes até alguém adesivado já, e fez por merecer os adesivos que recebeu também, né? Adesivado como maluco, como sem juízo, adesivado como perigosinha. Existem alguns adesivos nas pessoas que são muito duros e que machucam, mas a pessoa fez por merecer. Não tem o ditado que fala, fez a fama, deita na cama?
Você que fez a fama, não foi eu que fiz sua fama. Agora aguenta a sua fama. Mas quando essas pessoas olham para o céu, elas estão olhando para o céu. Nunca olharam. Elas estão querendo, nunca quiseram. E isso causa no outro deboche, descrença, raiva. Dá para acreditar? Até ontem fez, pintou e bordou. Agora está lá na igreja, querendo pagar de santo. Pergunta 1. Quem dos dois vai primeiro para o inferno? Pergunta 2. Se for para salvar os dois, quem você acha que Deus vai querer mais perto e quem você acha que Deus vai deixar lá na janela do céu, bem longe? Mas tem gente que é assim. E esses são os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes do templo. Aquelas pessoas nunca olharam para os céus, nunca quiseram saber de Deus. Agora estão querendo saber, por causa do João Batista lá. Ele é excêntrico, ele grita demais, ele fala muito. Eu mesmo nunca entrei num rio para ser de Deus, agora precisa entrar debaixo de uma... Amigo, amolece esse coração um pouquinho, cara. Não, eu não sei para quê, eu não sei por quê, eu nunca precisei disso. Vamos ver quanto dura. É a fala do fariseu. Não sei para quê, não sei por quê, eu nunca precisei disso. Vamos ver quanto tempo dura. Para pessoas assim, Jesus não responde nada, não fala nada. Por quê? Porque a pessoa está querendo saber o que não resolve, a pessoa está perdida em perguntas e não faz as perguntas certas. Diante do fato que João Batista produziu, qual era a pergunta certa? Será que a pergunta certa era: será que eu também não devia entrar nessa fila? Diante do fato que João Batista produziu, e a fé daquelas pessoas produziu, qual era a pergunta certa? Será que eu não tenho nada para lavar nessa água? Não, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Eu não vou nesse rio, mas pelo menos não sou igual a esse povo que vive dentro do rio e fala mal da vida dos outros. Por que você só não fica quieto e entra no rio? E aí cada um entra no rio pelos motivos que tem. E às vezes, a prostituta que entrou no rio poderia ter movido muitas mulheres que não eram prostitutas. Mulheres casadas, mulheres que foram de um homem só, vendo uma prostituta, poderiam pensar: olha só que bonito, né? E eu fofoqueira desse jeito. Nossa, minha língua dá para abrir uma avenida do inferno. Acho que eu vou entrar nesse rio também. Verdade, não é? E quantos homens, vendo lá o cobrador de impostos, os larápios lá, os mancomunados com Roma, poderiam talvez olhar para si e vendo naquele gesto de fé uma oportunidade. Ladrão eu não sou, mas eu carrego uma mágoa do meu pai até hoje. Eu acho é pouco meu pai estar na cadeira de roda, velho ruim do inferno. Acho que eu devia ir lá lavar isso aí. Mas eles não conseguiram pedir uma estrada, olhar para o céu, nem entrar dentro de si para se arrepender. E o sentido mais profundo do Natal, meus queridos, da vinda de Jesus, é para quem usa do bom senso e pede a Deus uma estrada. É para quem usa da fé, da esperança, olha para o céu. E para quem usa da humildade, olha para dentro e deseja ser batizado, deseja ser lavado, deseja ser recomeçado. Não pelos motivos do outro, pelos meus próprios motivos. Cada um sabe o que tem que lavar na misericórdia de Deus. Mas todo mundo tem o que lavar na misericórdia de Deus. E se existem sujeiras mais encardidas que a sua, do que a minha, e existem, mas existem as minhas, e eu preciso lavar as minhas, e não é porque minha sujeira não é tão suja quanto a sua, que eu estou limpo. E um dia, meus irmãos, todos nós vamos sentar diante de Deus, e vamos acertar as nossas contas. E aí não é porque o outro deve mais que eu não estou devendo o que eu estou devendo. Percebe? Imagina, você vai conversar com o gerente do seu banco. E já vai para 4, 5 meses que você não paga lá o financiamento, a prestação. Aí o cara te chama para conversar, para te cobrar, você pega e manda assim para ele: tá, só porque eu estou devendo 5 meses. Vai dizer aqui que não tem ninguém aqui, que o senhor não tem ninguém aí, não tem um cliente seu que deve 6, 10 meses. Aí ele pega e fala assim: ai, verdade. Verdade.
O senhor deve 5 prestações para mim, mas o outro ali, o seu fulano, está devendo 7. Ai, está perdoado. Esquece isso aí. Existe isso, meu irmão? Você está devendo no mercado, você está devendo nas lojinhas do Piquiri. Aí você vai na loja, bravo, bota a mãozinha na cintura. Ah, tá. Só porque eu estou devendo, vai dizer que não tem gente. Aí a dona da loja pega e fala: ai, verdade, ai, desculpa, ai, nossa, ai, bobeira minha. Você comprou 2 sandálias e uma bota e não pagou. Mas a fulana que vive nas barras da saia do padre, comprou 3 sandálias, 5 botas e não pagou. Ah, esquece, você não me deve nada. É assim? Todo mundo tem o que acertar com Deus, inclusive os fariseus, inclusive os sacerdotes, mas que tinham uma dificuldade imensa de reconhecer: a nossa estrada não levou para lugar nenhum. Uma dificuldade imensa de olhar para a estrela. João Batista foi uma estrela para aquela época, para aquele povo. João Batista foi um profeta para os mais improváveis e que não queriam olhar para dentro de si. E aí Jesus concluiu: se eu te disser, não vai adiantar é nada. Você não vai acreditar, não acreditou no João, vai acreditar em mim? Teu coração não amoleceu vendo as pessoas mais assim de ponta cabeça querendo se arrumar um pouquinho? Isso não te move, isso não te comove? Para que você quer saber o que você está me perguntando? Você não vai nem entender, nem gostar. Vamos falar da chuva. Vamos falar do Corinthians e Cruzeiro ontem. Vamos falar de outra coisa. Isso aí, você não quer nada com nada. Mas para quem quer alguma coisa, a gente sabe de onde veio a autoridade de Jesus. Veio do céu. Veio do Pai. E aí Jesus é o verdadeiro batizador, né? Jesus é o verdadeiro banho de Deus na nossa vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele vem ao nosso encontro. E Ele é a verdadeira estrada. Ele é a estrela que nos guia. E nele nós podemos entrar dentro de nós, com Ele, entrar dentro de nós e tomarmos o banho. Um banho mais poderoso, um banho mais profundo, um banho mais eficaz que o banho de João Batista, que é o banho do Espírito. Não foi isso que João Batista diz? Eu batizo na água, ele vai batizar no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.